Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos aqui ao Sussurro Intuição e Tarô. Espero que todos estejam bem. Desejo para vocês aí ainda um feliz ano novo, né? Apesar de a gente já estar aí na segunda semana de janeiro, mas ainda é um ano novo, né? Estamos iniciando o ano. Desejo a todos vocês aí um feliz ano novo, tá? Tô trazendo aqui pro canal as leituras de previsão para 2026, tá? Vou falar hoje com o coletivo de Libra, tá? O oposto complementar de Libra é Áries, tá? Se você não for Libra, estiver aqui nessa leitura pelo título ou porque você quer saber sobre alguém de Libra, sabe que essa leitura ela pode ressoar com você, tá? A leitura pode estar espelhada, tá bom? É importante que você ouça leituras dos signos que você tem no seu mapa astral, tá? Eles ressoam com você também e trazem mais clareza de informações aí para você, tá? Lembrando, todos é uma leitura coletiva, não vai ressoar com todo mundo, tá? Pega somente aquilo que ressoe. É importante para mim, para o canal, que você deixe seu comentário, sua curtida, né? Se inscreva no canal, faça essa troca comigo aqui, tá? Se tiver disponível o Hyper aí para você, hypa o vídeo, ajuda a engajar a essa leitura chegar para mais pessoas, tá bom? Então vamos lá? Eu vou abrir a sua mesa aqui com energias, vamos saber sobre o que a espiritualidade quer falar para você nesse 2026. Tá? Lembrando aí que nós tivemos um 2025 que exigiu de nós aí limpeza, né? Alguns ainda estão fazendo limpeza ainda, né? Abandonar, desapegar, abandonar, encerrar, finalizar ciclos, romper com pessoas, lugares, situações, né? Com crenças limitantes, com vários aspectos. Então foi um ano de limpeza ainda, essa energia de limpeza ainda tá no começo do ano, tá? Porque o ano astrológico ele só muda mesmo em março. Aí sim nós vamos começar a viver uma energia número 1, que é a energia de 2026 ou 10, né? A energia da roda da fortuna, a energia do mago, né? Aí para nós, né? Nós esse ano temos aí influência de Marte, Saturno com grande manifestação aí para nós, tá? Nós teremos Marte aí influenciando bastante na casa de Áries, né? Então, que é o oposto complementar de vocês de Libra e também para quem tiver Áries, tá? É importante a gente saber qual é os signos do nosso mapa astral, tá? Precisando de uma leitura particular, a leitura ressoa com você, meu WhatsApp tá na descrição do vídeo, tá? Também lá na bio, também tem todas as informações dos trabalhos que eu forneço aí para vocês, tá? Sou terapeuta holística, sou Kelly, para quem não me conhece, para quem tá chegando aí agora, muito obrigada por fazer parte aqui da família Sussurro. E a gente vai abrir aqui a sua mesa, tá, Libra? Vamos ver quais são as energias para o seu 2026. E depois eu vou trazer aí as leituras para o momento atual aí, de todos os signos, tá? Eu sempre faço, começo de ano, eu sempre faço uma leitura geral do ano para todos os signos e depois eu vou trazendo as energias atuais, né, dos signos.
gente, só respondendo mensagem aqui, tá? E vamos lá para a sua leitura, Libra. Então, vamos trazer energia de Libra para a mesa e vamos saber aí depois com outros oráculos o que a espiritualidade quer falar com você. Oktia cigana, salve o povo cigano, abrindo a sua mesa com a lua, 8 de copas, a lua fala do inconsciente, né, do que está guardado dentro de si, do que precisa vir à tona, do que precisa ser visto, né? Sobre ilusões, o homem, Ás de copas, o homem é falando de você, consulente, tá? Se você for homem, figura masculina, ou pode ser até você mulher com uma energia mais masculina, saliente, né, sobressaente aí, tá? Ou eu posso falar de uma figura masculina na sua energia, tá? Eu vou aceitar, lembrando, deixa eu explicar para vocês, hoje eu não vou aceitar cartas invertidas, nem um obstáculo, tá? Aqui hoje, que cair virado, a gente vai desvirar, não vou aceitar as cartas invertidas aqui, tá? Vamos lá. Os pássaros, perdão, deixa eu mostrar para vocês. Os pássaros, uma comunicação aqui, tá? O caixão, as montanhas. E deixa eu colocar aqui a raposa aqui. Tem uma observação, tem um alerta no fundo do deck. Eu tenho as pedras, um 6 de ouros, e eu tenho um valete de copas, o coração, tá? Tem uns pássaros aqui, um 7 de ouros, o caixão 9 de ouros, tenho aqui as montanhas, um 8 de paus e um 9 de paus. Aqui. Então, no centro da sua leitura, tem uma comunicação, algo que chega para você, que finaliza algum aspecto aqui, tá? Pode ser amoroso? Pode, porque eu tenho no fim oculto aqui o coração. E o coração fala sobre relacionamento, mas também fala sobre todo tipo de relacionamento, tá? Família, parcerias, negócio, parcerias de negócio, amizades. Então aqui tem uma observação, tem um alerta, tem alguém observando, a espera de uma comunicação, ou você, até você, esperando uma comunicação aqui para finalizar alguma situação, tá? Que pode ser um obstáculo, um impedimento, algo aqui que precisa ser visto, ser olhado, tá? Ou algo até mesmo que você não viu, né? Uma ilusão, algo que esteja em oculto de você.
Bom, vamos lá. Vamos ver o que a espiritualidade tem para falar com vocês. Um tarô, vamos clarificar isso com o tarô. Vamos um mago no corte aqui, rainha de ouros e cavaleiro de espadas. Enquanto eu embaralho, a gente vai conversar aí sobre o que já se tem na mesa, né? A Lua fala sobre o inconsciente, né? Sobre ela representa um portal, né? Portal aí para os mundos, tá? A Lua fala sobre cura, sobre autoconhecimento, um conhecimento aqui mais profundo, autoconhecimento profundo, né? Fala sobre você discernir e distinguir as coisas como elas são, a realidade como elas são, tá? Fala também sobre confiar na intuição, tá? Fala sobre você ter clareza, né? São situações que estão vindo à tona aqui, tá bom? Eu sinto que tem uma comunicação aqui, né? Aqui essa figura masculina, tanto ela pode falar sobre você, ou pode falar sobre uma pessoa importante da sua vida, tá? Tem uma ação aqui, tem um movimento, tem alguém importante, alguém que lidera, alguém que protege, alguém que coloca coragem, coragem, concretização nos objetivos aqui, alguém que vem com comunicação, né? Aqui, ou para o caixão fala ou para transformar uma situação, tá? Ou para transformar uma situação, ou para encerrar algo, entendeu? Aqui. Então, assim, pode estar aqui, pode vir para encerrar algo que talvez seja um obstáculo aqui para você, entendeu? É alguém que vem para tomar decisões, ou para finalizar uma situação complicada, difícil, tá? Ou para finalizar aqui uma situação difícil, que eu sinto que é isso, tá? Eu sinto como se aqui fosse alguém que viesse com uma comunicação, um segredo, por exemplo, sobre alguma coisa, ou te traz um conhecimento sobre alguma situação aqui, que vai fazer você deixar algo para trás aqui, tá? E pode ser sobre relacionamento? Sim, pode ser. Pode ser, por exemplo, sobre um emprego? Pode ser, tá? Mas é uma comunicação que ela é profunda aqui. É algo que chega até o seu conhecimento, alguém traz aqui, tá entendendo? Alguém traz, aqui pode ser um guia espiritual, pode também, esse homem aqui também pode ser um guia espiritual. Porque esse homem ele tem uma energia de proteção, de liderança.
é, é alguém que tem um papel ativo, tá? Na sua vida e que te ajuda a tomar decisões aqui, tá? É uma pessoa, uma energia, né? Vamos se dizer assim, que é muito pragmática aqui, é muito firme, tá? É uma pessoa que vem trazer para vocês interpretações sobre as coisas que estão acontecendo, tá? É alguém que se mostra amigo, parceiro, se você pode considerar assim até como um pai. Então pode ser alguém na sua energia, como um pai, um amigo, tá? Ou um guia espiritual que vem com esse, né, que tem, né, o guia espiritual, ele é alguém que protege, ele é um líder, então pode ser o seu mentor aí, tá? Que vem para te auxiliar nesse sentido aí, tá? Vem trazendo como uma comunicação, quer dizer, vem trazendo algo para você que você não via, que você não estava enxergando com clareza, vem te trazendo esclarecimentos aqui, e vai te ajudar a deixar, porque a carta do caixão falou isso, vai te ajudar a deixar coisas para trás, tá? Vai te ajudar a deixar coisas para trás aqui, tá? Vai te auxiliar nisso, tá? Essas coisas que você aqui vai deixar para trás, que ele te ajuda a deixar para trás, como eu disse, pode ser um relacionamento, pode ser um emprego que você queira, você esteja indeciso e essa energia te ajuda a trazer clareza sobre uma situação aqui, para que você tome a decisão, né, sobre um emprego. Também pode ser sobre comportamentos, tá? Aqui fala sobre buscar algo mais profundo, porque a carta das montanhas, ela tem uma energia de um 8 de copas. É aqui um abandono de padrões, comportamentos, é você buscando por algo mais profundo. Isso exige de você resistência, tá? Porque alguns podem ter muita resistência a fazer as mudanças que a vida está impulsionando, tá? É sobre você desapegar, né? Porque a carta do caixão, com a carta das montanhas, fala muito sobre um apego às coisas passadas. E este homem vem te trazendo uma conversa, que pode ser uma conversa, pode ser, se é um guia espiritual que vem por sonho, insights aqui, te trazendo revelações, né? Sobre você deixar para trás aquilo que não serve mais, tá? Como eu disse no começo do vídeo, a energia de 2025 foi sobre você soltar as amarras. Aqui é sobre soltar as amarras, tá? É sobre... aqui tem muito uma busca por algo mais profundo. Então, seja no relacionamento, um relacionamento é trazer uma profundidade. Então, aqui você pode... Eu não estou falando sobre abandonar o relacionamento que você tem, mas pode até ser. Mas aqui é sobre você abandonar, por exemplo, crenças aqui, padrões de comportamentos que você traz até, conceitos familiares, padrões de comportamentos familiares que vêm aí de pai, de mãe, até da própria ancestralidade, tá? Buscando aqui e vai proporcionar, por exemplo, se é num relacionamento afetivo aqui, mais profundidade, algo mais significativo. O rompimento disso vai trazer esse relacionamento até familiar
para algo mais significativo, tá? Eu sei que abandonar crenças, abandonar padrões, comportamentos aqui, porque eu sinto que para alguns aqui é abandono de comportamentos, um padrão talvez narcisista, tá? Comportamentos que veio de pai e de mãe, uma rigidez, porque aqui eu sinto uma rigidez aqui, comportamentos de manipulação, tá? Que podem aqui fazer mudanças, por exemplo, no seu relacionamento. Em relação ao emprego também, tá? Você vê o que faz sentido na área que faz sentido para você. Sobre emprego também, né? Aqui também tem existe um abandono, tá? De qualquer forma, existe um abandono, uma desilusão aqui. Vocês perdem a ilusão sobre algo ou sobre alguém aqui, depois de uma conversa, depois de uma revelação, tá? Existe também aqui para alguns a busca por um aprofundamento espiritual aqui, tá? Para alguns existe isso. Voltei, gente, tava só resolvendo uma questão aqui em casa. Bom, voltando para a leitura, o que eu quero dizer aqui, que eu estava falando para vocês, que era sobre vocês entenderem aqui sobre algo que vem, uma comunicação que chega aqui, tá? Existe uma situação também, que aqui em oculto nós temos as pedras, tá? Que é um 6 de ouros, tá? O 6 de ouros, ele traz uma energia de generosidade, tá? Uma energia de apoio, uma energia de equilíbrio sobre trocas materiais e energéticas. Lembra que eu falei no começo da leitura que tem alguns de vocês aqui que vão desenvolver, vão buscar se aprofundar, se conectar mais com a espiritualidade, tá? Vão buscar conexões, né, mais profundas. Então, se vocês até agora tinham uma conexão espiritual mais rasa, vocês vão sentir a necessidade de aprofundar esses laços aqui, tá? Porque vocês, librianos, librianas, vocês têm, tá? Muita conexão com a espiritualidade. Vocês são elementos de ar, né? Mas que tem muita conexão, tá? Com espiritualidade, tem muita intuição, tá? Buscam, né, esse equilíbrio entre o material e o espiritual, tá? Aqui eu vejo que para alguns, falando sobre trabalho, vai ter muito uma questão, vai ter muito um reconhecimento aqui, sabe? Vai ter muito um reconhecimento sobre um esforço, sobre mérito, né? Um reconhecimento diante de méritos aqui, tá? Para alguns de vocês, apesar de não ter caído a carta da justiça, mas eu tenho um 6 de ouros na mesa, tenho um 7 de ouros na mesa, tem uma comunicação. Esse homem aqui, eu também posso estar falando de um juiz, de um advogado, tá? Esse homem também traz essa referência, tá? Eu posso falar de um juiz, um advogado. Se alguns de vocês estão com alguma pendência judicial, estão esperando aqui alguma coisa, alguém está esperando receber alguma coisa aqui judicialmente falando, tá? Existe uma comunicação que chega através da justiça, através de um advogado, através de alguém de poder, tá? Através de alguém de poder, porque esse homem fala sobre
alguém de autoridade, alguém que protege. Então pode ser um advogado, pode ser um juiz aqui numa causa judicial, tá? Que vem trazer para vocês aqui um reconhecimento de algo de vocês, tá? De algo de vocês, tá? Aqui, essa raposa, ela me fala sobre alguém que pode estar mal intencionado aqui, em relação a questões judiciais, tá? Por exemplo, assim, alguém aqui pode não querer ou se posiciona de forma maldosa, injusta diante de você na hora de reconhecer que deve algo a você, tá? Mas também eu posso estar falando de você aqui devendo algo a alguém aqui, se posicionando de forma negativa, mas eu sinto muito aqui que não é sobre alguém, não é sobre você se posicionando sobre injustamente alguém, é sobre alguém se posicionando injustamente sobre você, tá? Então aqui tem um reconhecimento, aqui é uma justiça que chega para você, por mais que tenha alguns pequenos empecilhos, alguns pequenos contratempos, porque a carta das pedras no oculto fala para mim, tá? De alguns pequenos contratempos, alguns pequenos empecilhos aqui, alguns pequenos impedimentos, alguém querendo cortar a sua sorte aqui, tá? A espiritualidade pede um pouquinho de paciência, flexibilidade aqui, tá? Pode aparecer alguns contratempos, porque as pedras falam de alguns pequenos contratempos, mas isso é passageiro, tá? Algumas situações podem testar um pouco a sua paciência aqui, tá? E aí é pedido aqui pelo espiritual para que você veja essas situações, esses contratempos, esses impedimentos aqui com otimismo, tá? Porque aqui tem uma mensagem de aprendizar, de aprendizado com os desafios aqui, tá? Alguns de vocês têm conexão com clãs ciganos, tá? Eu aconselho, a espiritualidade aconselha vocês aqui, por exemplo, a usar, por exemplo, alguns cristais para fazer limpeza, tá bom? E também que vai ajudar nessa questão aqui, tá? Esse homem aqui, além de ser um juiz, um advogado que vai te trazer uma comunicação sobre uma finalização, colocando algo, por fim, uma batalha judicial que você está aí há anos prolongando, existe aqui uma finalização de forma positiva para você, né? Então chega essa comunicação, e essa comunicação também pode ser de um cigano, tá? Você tendo aí comunicação, tendo conexão espiritual aí com clãs ciganos, tá? Então é interessante que você tenha tenha um altarzinho aí, faça algumas ritualísticas com os ciganos, aproveite para utilizar cristais. Eu tenho aqui na minha mesa, acho que dá para vocês verem aí, ó. Aí tem alguns cristais aqui, tem outros aqui, tá? Então, quartzo rosa, cristais, tá? Isso ajuda a se conectar mais com essa egrégora cigana, tá? O citrino, o meu citrino tá aqui, ajuda, vai trazer prosperidade, tá? Vai atrair prosperidade, vai elevar o seu espiritual, a sua conexão com o espiritual, tá? E com um guia aqui do clã cigano aqui, tá? Então, você ter um altarzinho em casa ou fazer uma oferenda para cigana, porque alguns de vocês têm conexão com o povo cigano e eles estão te chamando aqui a atenção que nessa situação aqui, Libra,
são eles que vão estar aí auxiliando vocês, tá? Preste atenção que essa pessoa na sua energia, ela pode ser uma pessoa bem esperta, tá? Uma pessoa bem esperta, pede cautela, pede estratégia aqui, tá? Observar e analisar as coisas e não confiar cegamente naquilo que chega até você, tá? Aqui pode alguém tentar usar de manipulação, de engano, situações aqui no sentido de confundir vocês. Então é necessário ter bastante discernimento, como eu falei no começo da leitura, tá? Libra, é uma leitura que ela é longa, porque é uma leitura que está olhando todo o seu ano de 2026, falando sobre as energias que estão atuando aí no seu 2026, tá? Então, assim, tenha paciência com a leitura, ouça a leitura até o final, tá bom? Sobre negócio, tem um olhar aqui minucioso, cauteloso, tá? Observe todas as situações aqui, tá? É necessário ter estratégia sobre o negócio, enxergar as coisas como elas são. A carta da lua fala sobre enxergar a realidade, enxergar as coisas como elas são, tá? Tem proteção aqui. Quando fala sobre negócio, nós temos aqui proteção do espiritual aqui, tá bom? Bom, vamos ver o que mais aqui, que é sobre agir, tá? Com prudência, tá? Sabedoria, não agir com impulsividade, tá? Bom, a carta da lua, eu acho que eu cortei o tarô, mas eu vou cortar de novo. A carta da lua e a carta do homem, por favor, por gentileza. 8 de copas e as de copas, por favor. Tem um começo aqui para vocês, né? Tem um início, uma comunicação que faz você se movimentar para algo novo aqui. Uma estabilidade chegando, emocional, material aqui para vocês. Caiu aqui, deixa eu pegar, gente, no chão. 2 de ouros. 2 de ouros fala de equilíbrio, tá? Fala sobre equilíbrio, fala sobre fala sobre flexibilidade, né? Fala sobre você aprender a gerenciar muitas tarefas, tá? E o que é prioridade, tá? Eu falo no trabalho, você vai precisar, que se eu estou falando de trabalho para alguns de vocês, aqui vai precisar de equilíbrio e flexibilidade, porque você vai precisar gerenciar muitas coisas. Aqui eu vejo que, falando de trabalho para alguns de vocês, profissionalmente falando, aqui, dinheiro, você vai ter que ter, você vai ser exigido de você o foco em inúmeras coisas aqui, tá? Por exemplo, você monta um negócio, então você vai ter que ter tempo para organizar caixa, compra de produto, entrada e saída, redes sociais, divulgação, tempo, a hora que esse trabalho começa, a hora que esse trabalho termina. Então é sobre você gerenciar múltiplas funções na sua vida. Isso inclui tanto o trabalho quanto o dinheiro, aprender a gerenciar, gerir o dinheiro, tá? E a vida profissional também, porque aqui fala muito para mim, o 2 de ouros fala para mim de mudança aqui, tá? A vida trazendo mudanças e você precisando se adaptar a essas mudanças, mas vai ter que manter a harmonia, o equilíbrio,
senão as coisas tendem a desandar. Então, assim, aqui é sobre, é como se fosse malabarismo aqui, tá? Entre opções, tá? E aí você vai precisar manter o foco no que é prioridade para você. Então, se o que é prioridade, por exemplo, é o trabalho, finanças, o negócio, por exemplo, você tá montando um negócio, então, por exemplo, um empreendimento, então foco nesse empreendimento, foco no dinheiro, né? Na entrada e na saída de dinheiro, por exemplo, e também no pessoal, no familiar, né? No relacionamento também, vai precisar focar nisso, vai precisar focar nessas coisas para não deixar a peteca cair. Eu voltei, gente, me desculpem de novo a interrupção. Mas como eu tava falando aqui para vocês, aqui a espiritualidade pede aqui para que vocês foquem, né, no equilíbrio aqui, tomem cuidado do que é prioridade para vocês aqui, porque vocês vão precisar no ano aqui de 2026 ter foco no que é prioridade, porque vocês vão precisar, como diz a falácia popular, vocês vão precisar se virar nos 30 aqui em questão de ter muitas tarefas vocês a cumprirem aqui, tá? Muitas coisas que vocês vão precisar cuidar, tá? Cuidado com as indecisões aí, tá? O libriano tem uma tendência a ser um pouco indeciso, ainda mais quando precisa se decidir várias coisas, tá? Ao mesmo tempo. Mas o que o tarô tá pedindo, a espiritualidade tá pedindo é que, ó, habilidade em equilibrar diferentes aspectos da vida de vocês, tá? Mas de forma que a vida flua, tem que ser de forma fluídica, tá? É sobre gerenciar as coisas, é sobre gerenciar o dinheiro, sem perder o controle das coisas, tá? Mas aqui, como eu disse pra vocês, tem um equilíbrio aqui, né? Vou dar mais uma, por gentileza, aqui, lua e homem, por favor. 3 de espadas, olha lá o que eu falei pra vocês, é sobre escolha, tá? É sobre escolha, é sobre decisões. Para que não... Para que vocês aqui não gerem tristeza, desgosto aqui, tá? É uma questão de... O que o tarô aconselha é vocês superarem qualquer obstáculo, porque aquilo que eu falei pra vocês, tem uma superação aqui, tem uma libertação aqui, tá? É sobre renovar aqui, tá? E encarar a realidade das coisas. Existe um crescimento aqui na energia de vocês que pode ser dolorosa, porque aquilo que eu falei pra vocês, tem finalizações, tem amarras aqui sendo soltas, correntes sendo soltas, existe uma libertação, uma transformação, e toda transformação ela é dolorosa, né?
ela é dolorosa, tá? Os pássaros e o caixão, por gentileza. Deixar passado no passado, né? Então isso causa, né, um certo tipo de sofrimento, né? Valete de paus. Valete, ele é comunicação também, tá? Tem energia aqui dos signos de fogo, tá? Mais uma, por favor. Nove de paus. Nós temos o valete de paus, que traz uma mensagem, que traz uma comunicação. Aqui para vocês, tá? É sobre essa comunicação que eu falei para vocês no começo da energia de vocês, na base da energia de vocês, que chega para vocês, é algo que vem de forma benéfica, tá? É uma notícia que traz uma empolgação aqui, que traz uma inspiração para vocês sobre alguma coisa aí, talvez um caminho, uma oportunidade, sobre uma situação que vocês estejam desenrolando aí, entendeu? E chega, tá? Novas ideias aqui, tá? Chega conhecimento sobre algo que vocês estão se encaminhando a fazer, tá? Como você finaliza aqui alguma coisa, como você renova alguma coisa, como você transforma uma situação aqui, tá? Aqui a espiritualidade, ela tá te incentivando a uma ação aqui, tá? Anunciando, porque o valete também anuncia, ele é mensageiro de boas notícias, na maioria das vezes, tá? Tá anunciando aqui a chegada de alguns de vocês. Eu acho que já entraram em 2026 nessa energia, tá? De realização, tá? Nessa energia de movimentação sobre algum projeto, alguma conquista aqui que vocês querem para vocês, tá? Então tem, né, um movimento de vocês aqui, tá? Nesse sentido, tem algo aqui que vai trazer muita alegria, entusiasmo para você. Se é um empreendimento, para quem tá querendo empreender, se é um estudo, algo profissional, aqui é algo que é empolgante, tá? Traz uma energia de criação aqui, tá? Vai trabalhar muito o aspecto criativo de vocês, tá? Aqui é algo que traz vitalidade para a vida de vocês, tá? É uma mudança, é uma transformação, seja na área que for. Eu pego muito a energia tanto do afetivo quanto do material profissional aqui, tá? Projetos, eu pego bastante energia. Tem uma exploração aqui no sentido de aprender, de crescer, de criar, tá? Tem algo aqui que alguns de vocês vão fazer que vai virar paixão, tá? Algo que vocês vão desenvolver que vai virar paixão, tá? Para alguns de vocês, isso chega depois de bastante batalha,
tá? O 9 de paus fala muito isso, tá? É vocês aqui sendo resilientes, perseverantes, tá? É vocês mostrando que vocês superaram algumas batalhas, porque aqui existe, né, o rompimento, uma situação que vai ser deixada para trás aqui, que trouxe dor, que trouxe desgosto, que trouxe sofrimento, tá? Tem uma transformação aqui. E aí é vocês aqui agora em 2026, numa energia de criação, de expansão, de aprendizado, é vocês desenvolvendo algo que mostra que vocês superaram aqui, seguiram adiante, que vocês seguiram adiante, tá? Alguns de vocês um pouco cansados, sim. Alguns de vocês cautelosos aqui, sim. Vocês vão passar a ficar mais atentos, tá? Algumas coisas aí que vocês passaram aí em algumas situações, em alguns lugares, fizeram vocês ficarem mais espertos, cautelosos, prestarem mais atenção ao que acontece no entorno de vocês, tá? Então vocês ficam mais cautelosos, entendeu? Vocês vão estar protegendo muito mais as coisas que vocês conquistam. Tem uma proteção aqui, é vocês protegendo mais e vocês mais fortes interiormente, tá? Internamente vocês vão estar mais fortes, tá? Porque vocês aprenderam muita coisa aqui, tá? É alguém aqui preparado, tá? Preparado para os desafios que vão surgir. E vocês vão estar muito voltados, assim, muito de prontidão a defender aqui o que é de vocês, o território de vocês. Lembra que eu disse no começo da leitura que existia uma necessidade aqui de mudança de alguns padrões? E nessa mudança de alguns padrões é vocês colocando limite numa energia aqui, entendeu? Que tinha intenção de causar bloqueio, estagnação, em várias áreas da vida de vocês. E aí vocês mudam isso, muda isso. Vocês enxergam as coisas como elas são sobre uma situação, sobre alguém, entendeu? Algo que bloqueava o poder de criação de vocês, bloqueava a expansão de vocês, e aí vocês colocam limites. Porque o caixão, né, aqui simbolizando a morte no tarô cigano, que no tarô cigano não tem a morte, né, no baralho cigano não tem a morte, mas tem o caixão que traz a mesma energia. Fala, né, do limite. Aqui a morte é o limite para algo, a finalização é o limite para algo, tá? Para alguém, para uma situação, para um lugar, é finalização, tá? Os obstáculos e a raposa, por gentileza. A estrela. Lembra que eu falei para vocês que existia uma guiança aqui, que existia um guia espiritual, que ele orienta, te traz orientação, tem muita intuição aqui, é sobre vocês ouvirem a intuição de vocês, tá? É sobre uma cura que chega para vocês, mas também olha a mão, olha na mão dela, né? Uma estrela ilumina, né? Ela vira farol, ela vira um direcionador aí para você, tá? Te direciona aí para você concluir situações aqui, para você finalizar situações aqui, vem como um guia que traz esperança, que traz renovação, que traz cura, tá?
que traz paz de espírito aqui, que traz clareza também, é sobre iluminar você diante do caminho, tá? Iluminar você diante dos seus sonhos, é mostrar para você que sim, existe a possibilidade de você realizar sim aquilo que você deseja, com muito foco, né? Muita perseverança, né? Que o 9 de paus ele fala sobre perseverança, sobre resiliência, né? Com muito equilíbrio, porque a carta da estrela também pede muito isso, também pede para você equilíbrio, tá? Pede para você equilíbrio, pede um otimismo, uma esperança entre a ação, tá? E o foco no que a espiritualidade traz para você de comunicação, tá? Aqui tem reconstrução, a carta da estrela fala sobre reconstrução, tá? A carta da estrela com as montanhas fala para mim sobre uma reconstrução de um caminho, de uma jornada, de um sonho, tá? Tem muito disso aqui para vocês. A raposa, por gentileza. Ás de paus, energia de Sagitário, Áries, né? E Leão aqui na mesa de vocês. Como eu disse para vocês, Áries, né? Depois de março, que é quando Áries entra, né? Em ação aí, e Marte entra em ação, que vem trazendo essa energia, né? Do signo de Áries. E é Áries quem vai, Marte que vai reger, né, 2026, a energia dos elementos fogo é uma energia de impulso, tá? É uma energia de criação, tá? De desafio, sim. Tem alguns desafios, como eu disse para vocês, mas tem aqui novos começos diante de estratégia, tá? Lembra que a carta da raposa fala sobre estratégia, sobre astúcia, sobre inteligente. É um começo mais inteligente, é um começo mais estratégico, é algo que vocês vão fazer com um olhar, uma observação mais cautelosa, mais minuciosa, tá? Vocês certos daquilo que vocês vão fazer, tá? Mas eu sinto muito aqui, se vocês estavam perguntando sobre um caminho aqui, sobre uma mudança aqui, por exemplo, no ambiente de trabalho ou uma transição de carreira, aqui existe um sim, tá? Existe um sim, existe uma expansão sobre trabalho e financeiro, tá? Existe aqui algo que vocês vão fazer que trazem muita energia e paixão para vocês. Também vai desenvolver em vocês um potencial criativo muito grande, tá? Vai trazer bastante entusiasmo para vocês. Vocês vão entrar numa energia, gente, bem ariana mesmo, tá? Que é de romper barreira, alguns já estão nessa energia, nessa energia de romper barreira, de superar os limites, tá? De avanço, que é essa energia ariana, tá? Isso promete lucro, quer dizer, promete dinheiro chegando aqui, tá? Promete sorte, promete expansão, isso que vocês estão desenvolvendo, que começaram ou vão começar em relação ao trabalho, expansão aqui, mudança aqui de emprego, ou mesmo saindo do CLT e virando autônomo. Nas leituras de 2025, eu também peguei muito essa energia falando com vocês,
tá? De mudança de ambiente de trabalho, mudança de até de cidade, tá? De estado, vocês criando algo novo num lugar novo, vocês aqui saindo do CLT e virando aqui empresários, empresárias aqui, tá? Porque tem forte comunicação para vocês aqui, tá? Sobre empreendimento. Aqui alguma coisa está nascendo ou estava em processo no mental em 2025 e janeiro de 2026 vocês colocam essa ideia, tiram essa ideia do mental, do papel e realmente materializam essa ideia, esse empreendimento. Vocês começam, tem um novo começo aqui, dizendo para você, que existe coisa surgindo e existe um crescimento, potencial de desenvolvimento e crescimento aqui, expansão de prosperidade muito grande, tá? Muito grande. Tá? Tem bastante coisa aqui. Aspecto de saúde aqui, vocês vão estar cuidando do físico e do mental de vocês, tá? Vai ter aqui gente aqui se colocando a fazer exercício físico, aqui gente fazendo dieta, tem um pessoal que vai estar bem focado na mente e no físico, tá? O mental e o físico entrando em equilíbrio aqui, tá? Então aqui é um convite para vocês a uma ação, tá? A um impulso aqui. É hora de vocês abraçar aquilo que a espiritualidade, a vida tem empurrado vocês aqui, tá? Nisso vocês têm um ganho, tá? De energia, de vitalidade aqui, tá bom? Deixa eu ver o aspecto espiritual de vocês. Eu vou pegar aqui, antes disso, deixa eu pegar aqui um outro tarô. Gosto bastante desse tarô. Vovó Cigana aqui, tá? Não esqueçam, tá, de curtir, comentar, compartilhar, deixa aí, tá, a sua interação, ajude o canal a crescer, incentiva, né, o seu comentário, o seu hyper, não custa nada, é gratuito, a sua inscrição no canal ajuda, tá? Os ovos, aqui fala pra mim de uma fertilidade, tá? Fala sobre Fala sobre fertilidade pra mim, sobre crescimento, tá? Fala sobre abundância, né? Porque os ovos aqui fala sobre o nascimento de algo. Então aqui tem o nascimento, tá? Tem o nascimento de uma estrutura nova, tem o nascimento de um empreendimento, de um negócio, de uma ideia, tem o nascimento para quem tá solteiro, de romance, tá? Para quem tá num relacionamento, até de uma nova fase aqui, tá? Até de uma nova fase. Também para alguns de vocês, os ovos aqui em 2026 sinaliza aqui uma gestação, tá? Então aí quem tá querendo engravidar, saiba que tem, se você não quer, se cuida, mas aqui para alguns aqui tem
uma gravidez aí que chega em 2026 aí, tá? Mais ela pode estar um pouquinho escondida, tá? Essa gravidez, ela não vai aparecer no começo, tá? Essa gravidez, ela não vai aparecer no começo, ela vai aparecer um pouquinho mais à frente, tá? Então, quando alguns de vocês aqui descobrirem, vocês já estão aí, né? Vocês mulheres aí já estão um pouquinho mais, já tá com alguns meses aí à frente, algumas semanas à frente, tá? Tem uma sorte, uma virada de sorte aqui, tá? Tem uma virada de sorte aqui pra vocês, tá? O que mais? Deixa eu ver o que mais. A vassoura. Aqui vejo muito uma limpeza aqui, tá? Tem um banimento, tem uma limpeza. Lembra que eu falei que tinha uma limpeza acontecendo na energia de vocês? Eu reforço aqui de novo. Tem uma limpeza acontecendo aqui, tá? Tem uma limpeza, tanto no ambiente de trabalho, tá? Existe aqui a vassoura, se fosse nesse tarô, ela simbolizaria o chicote, tá? Ia simbolizar o chicote. O chicote fala muito sobre limpeza dentro do trabalho, sobre discussões, conflitos, uma limpeza de repetição de padrão. Lembra que eu falei para vocês, aqui a carta da morte falava sobre repetições de padrões, tá? Também varrendo uma influência negativa de uma pessoa na energia de vocês, porque lembra que eu falei sobre vocês descobrirem a verdade sobre alguém na energia de vocês? É uma purificação, tá? É uma purificação. Alguns de vocês, a vassoura com os ovos, aqui me fala sobre trabalhos espirituais, tá? Alguns de vocês podem estar passando por algumas situações devido a demandas a demandas espirituais, tá? A trabalhos espirituais aqui na energia de vocês, trabalhos negativos na energia de vocês que estavam impedindo vocês de avançar, bloqueando a vida financeira, bloqueando a vida afetiva, familiar, tá? Então a vassoura vem falando sobre limpar, purificar, renovar aqui, tá? Tinha uma energia de opressão aqui, uma energia que causava conflito. Olha o dragão no fundo do deck, era uma energia que trazia um potencial de briga, era para trazer conflito, trazer mal-estar, tá? Até mesmo fofoca, calúnia aqui, tá? Tem algumas situações aqui, tem calúnia, tem fofoca, aqui tem magia aqui, tá, gente? Foi feito trabalho para alguns de vocês, mas a espiritualidade está falando aqui sobre essa limpeza aqui, tá? Sobre essa purificação. Vocês vão ver as coisas começarem a engrenar da agora para frente, tá? Que tem aqui, como eu falei para vocês, tem um guardião na energia de vocês, cuidando de vocês, orientando, trazendo clareza. O balão fala sobre espiritualidade, tá? O balão fala sobre espiritualidade. Gente, me deu dor de cabeça. Tem algumas leituras que a gente vai se aprofundando. E aí, quanto mais a gente entra
né? Vai consumindo às vezes energias da gente, tá? Aqui fala sobre uma libertação, porque o balão a gente solta ele, né? A gente solta ele no ar, né? Então aqui fala sobre uma leveza, tá? Agora vocês entrando numa leveza, uma libertação depois dessa limpeza, tá? Eu vejo aqui que a chegada dessa criança, para alguns de vocês, não é para todos, isso aqui é específico para uma única pessoa. Para alguns de vocês aqui, essa gravidez aqui não acontecia por conta de trabalhos espirituais, porque alguém queria bloquear aqui um crescimento, uma abundância, tá? Até tinha a questão aqui até de bloqueio de um legado aqui, porque essa criança aqui traz um legado. Se eu não estiver enganada, 2025 eu também trouxe nas leituras de Libra também falando sobre esse contexto, tá? Aqui é sobre se limpar, tá? Se limpar de energias de inveja, tanto no afetivo romântico quanto de trabalho, tá? Aqui existe isso aqui, tá? É uma libertação mesmo. O balão fala sobre libertação aqui para vocês, tá? A cornucopia. Primeira vez que eu vou tirar mais uma. Essa carta cai numa leitura para signo, tá? Já tô usando ele aqui em algumas leituras, primeira vez, até nas minhas leituras particulares, a primeira vez. É sobre abertura de prosperidade aqui, tá? O Libra. É abertura de... Caiu duas, eu vou aceitar as duas, tá? E no fundo do deck é a mulher com flores, tá? No fundo do deck, mulher com flores, o pombal e o galo, tá? Tem algo que chega aqui de forma rápida, tá? Tem algo aqui que chega de forma rápida para vocês, porque o galo tá anunciando aqui, trazendo boas notícias, tá? A tesoura fechada e a grade. A grade me fala sobre aprisionamento, né? Alguém queria aprisionar aqui, fechar seus caminhos ou alguém que tinha uma força muito, muito forte espiritual, tá? Tem muito essa energia aqui de uma força muito muito forte aqui, tá? Que agia, trabalho de magia muito forte aqui, tá? Que queriam aqui atrapalhar aqui, tá? Tem um balão também, me veio aqui agora, também existe aqui um crescimento espiritual, tá? Existe uma elevação aqui espiritual para muitos de vocês, tá? Lembra que eu falei no começo da leitura que tinha aqui um crescimento espiritual, uma conexão espiritual mais forte, tá? Aqui a espiritualidade falando que por mais que tenha alguns obstáculos, lembra que eu falei que existem obstáculos aqui pequenos, tá? Alguns maus entendidos, algumas tensões, alguns problemas, até em relação à questão de algo que alguém estava segurando judicialmente de você, tá? Mas aqui era sobre alguém tentando impedir mesmo. O baralho da vovó aqui, ele está confirmando o que saiu na mesa, tá? Então, sobre
situações aqui ou pessoas aqui que estavam impedindo aqui, tá? De um desejo ser realizado, de um sonho ser realizado, querer trazer problemas, tá? Pro consulente. Mas aqui, olha, querendo fechar os teus caminhos de prosperidade, tá? É muito sobre merecimento, sobre bênção aqui. Tinha uma intenção nesse sentido, tá? Mas aqui existe uma virada, né? Existe aqui uma virada de sorte aqui. Existe uma virada, né? É sobre qualquer influência que venha na sua energia, tentando te prender, tentando fechar teus caminhos aqui, porque aqui tem um corte, né? Tem um corte de energia negativa, de influências negativas, entendeu? Fazendo com que você restabeleça aqui a tua prosperidade. É sobre você ser devolvido para você o que é seu, tá? Sobre ser devolvido para você o que é seu, tá? Deixa eu ver aqui só o campo espiritual de vocês aqui e eu já finalizo a leitura de vocês, tá? Espiritual. Ferramentas de Ogum, tem um 6 de espadas. Tem uma proteção aqui dos caminhos de vocês, né? Influência de Ogum aqui, o eremita, com o Mulu aqui trazendo cura aqui, em aspectos emocionais aqui, cura de padrão, cura de ancestralidade, tá? Proteção aqui de Ogum, né? Tem proteção, tem guiança, tem cura, tem uma troca de pele aqui, né? Uma troca de pele aqui, né? É você se transformando aqui, se adaptando, né? Porque a cobra troca de pele, né? Ela tem uma transição aqui, tanto o 6 de espadas aqui com as ferramentas de Ogum aqui fala sobre uma transição, uma mudança, é sobre aquilo que eu falei aqui no começo, é sobre deixar para trás o que precisa ser deixado para trás, é você deixando para trás as dificuldades aqui, é sobre você caminhando por águas mais calmas agora, tá? É sobre uma passagem aqui, tá? Do velho pro novo, tá? E aqui é um novo mais tranquilo, tá? Existe aqui, como eu disse, eu reafirmo, o espiritual falando para vocês, existe aqui uma superação de conflitos, indica aqui uma mudança de carreira, e existe aqui uma transição aqui profissional, existe aqui muita clareza, é vocês enxergando o caminho, aqui,
É vocês enxergando o caminho à frente. É sobre um desapego emocional mesmo. É você desapegando do passado, tá? Aqui existe mudança física, de lugar, de ambiente, de cidade, de estado, daquilo que for relevante para vocês, né? Uma mudança física aqui, como também existe uma mudança emocional, tá? Tem mudança de casa, tem mudança de emprego, tá? Tem você saindo de um período de turbulência aqui, tá? E de entrando mais num período de calmaria, tá? Existe essa transição. O eremita fala de alguém que foi buscar entender o que está acontecendo para se curar, tá? Então existe aqui uma conexão com o espiritual no intuito de você entender o que estava acontecendo, como para você, você buscando aqui se iluminar, né? Você buscando aqui respostas e direcionamento aqui para uma cura, tá? É você encontrando paz aqui depois de um período de tempestade, sabe? Isso vem através do espiritual para você, tá? O seu espiritual trabalhando em conjunto, te auxiliando aí nessa transição, tá? A carta do carro, Pai Ogum de novo aqui, fazendo todo esse movimento, tá? E nós temos aqui o tridente de Exu com 3 de espadas, tá? É um movimento espiritual mesmo. Muitos de vocês aqui têm a proteção de Exu, tá? Fundo do deck eu tenho Águas Celestes, Cavaleiro de Copas, trazendo a energia dos Odés aqui, né? Tenho também o eixo, né, o centro do mundo com 5 de copas, eu tenho 4 de ouros, um cavaleiro de copas, um 5 de copas com o eixo do mundo, e é sobre oferendas aqui, né? Você se centralizando, e o dono da ordem com 10 de paus aqui, um machado de Xangô. E depois eu tenho o diabo de novo com a energia de Exu, né? Aqui, Exu e Pombagira aqui. Vocês muito bem assistidos aí, tá? Bem acompanhados aí, tá? Sobre alinhamento de destino, porque eu tenho o destino aqui depois, tá? Um renascimento aí para vocês aí, tá? É o espiritual alinhando o destino de vocês. Aqui é um equilíbrio, né? Céu e terra, equilíbrio aqui, tá? Proteção, tem muita proteção aqui, viu, gente? Vocês têm bastante proteção aqui do povo da mata, de Exu e Pombagira, tá? De Iemanjá, tem bastante proteção aqui, Pai Ogum, tá? Tem muita proteção aqui, muito direcionamento, a espiritualidade guiando, ajudando você a atravessar aí esse momento, te trazendo, Exu restituindo, tá? De novo o que é seu aqui, o que tentaram tirar, Exu cortando magia, manipulação aqui, tá? Limpando, né? Você de demandas de energias negativas, tá bom, gente? Bom, se você chegou aqui, eu agradeço, tá? Por você ter ficado até o final. Eu espero ter colaborado e ajudado vocês, tá? São as energias pro seu 2026 aqui, tá? Desejo para vocês um 2026 de muita realização, de muita boa sorte, de muita concretitude aí, tá? No caminho de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo.